Senhor Presidente, cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, os Srs. Membros do Governo. À hora em que estamos aqui, penso que não exagerarei se disser que a maior parte dos portugueses que nos estão a ver estão hoje com um problema sério e focado e que gostavam sim de ouvir o Parlamento falar esta manhã. A brutal guerra civil que a saúde enfrenta e que as nossas urgências enfrentam. Ontem mesmo, no Hospital Amadora Sintra, esperou-se 18 horas. 18 horas, Sr. Primeiro-Ministro. 18 horas. Depois dos planos de emergência do Governo, depois dos planos de ação do Governo, depois dos planos de contingência do Governo. 18 horas. As pessoas estão sem acesso à saúde. E é esse talvez hoje o seu tema mais importante e mais relevante. Vamos a números. O Governo prometeu uma revolução na saúde. E ela acabou mesmo por acontecer. Neste Orçamento do Estado, Sr. Primeiro-Ministro, que acabaram de aprovar com o Partido Socialista, o Governo reduz em 10%, num serviço já caótico, o apoio a exames, a medicamentos e a transporte de doentes. Sr. Primeiro-Ministro, isto não é humano. Não é humano de um Governo que diz ser humanista. Não é humano de um Governo que diz que quer resolver problemas. Deixámos pessoas 18 horas à espera, pessoas sem cirurgia e, Sr. Primeiro-Ministro, talvez o número mais vexatório do seu Governo é que aqueles senhores deixaram 1.200.000 sem médico de família. O senhor tem 1,5 milhão sem médico de família. Isso não pode acontecer. 1,5 milhão sem médico de família. 1,5 milhão. Não tem médico de família. Então qual é a história do estamos a crescer 2, 3, 4%? O que é que isso interessa a quem não tem médico? A quem não tem enfermeiro? A quem não tem uma consulta? A quem não consegue pôr a avó a ser tratada? A quem não consegue tratar o filho ou o sobrinho? O que é que interessa dizer que estamos a crescer 2, 3 ou 4? Sr. Primeiro-Ministro, atente nestes números, em vez de conversa da treta entre o PSD e o PSD. Atente nestes números, Sr. Primeiro-Ministro. A cirurgia, o tempo de espera para uma cirurgia, para lá do tempo máximo, aumentou 20%. Aumentou 20%. Eu repito, as pessoas que já estão para lá do tempo máximo à espera, o tempo máximo da lei que os senhores aprovaram, as pessoas estão à espera, ultrapassaram 20%. E já aumentam o primeiro ano do governo da própria AD, o seu, seja há 20 meses ou há 2 anos. Aumentaram. Ou seja, passado todo este tempo, planos de contingência na saúde, planos de emergência na saúde, conversa sobre a saúde, estamos pior, com menos médicos, à espera mais tempo para podermos resolver alguma questão na área da saúde, os médicos estão a sair mais, não há enfermeiros, os auxiliares são tratados como se fossem objetos, mas as pessoas continuam sem serviços. E, portanto, aqui chegados, eu gostava de lhe perguntar francamente, se em vez de vir para aqui com números e PowerPoints, porque isso já estávamos habituados do Partido Socialista, a trazer que vai crescer A e B e C, eu quero é soluções concretas. Homem, o que é que vai fazer para resolver o problema na saúde em Portugal? É isso que nós... Sr. Deputado André Ventura concordará que a expressão homem é um bocadinho para além do razoável. Calma, Srs. Deputados. Tenham lá calma. O Sr. Deputado André Ventura concorda comigo. Às vezes nós cedemos e agora o Sr. Deputado André Ventura cedeu-se um pouco. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, eu percebi que o Sr. Deputado André Ventura colocou as suas questões, apresentou os seus números e depois, preventivamente, disse: mas ao Sr. Primeiro-Ministro, não me responda com números, porque eu tenho medo que os seus números não correspondam ao retrato que eu aqui pré-anunciei. Foi mais ou menos assim. Ao Sr. Primeiro-Ministro, eu já sei que os números evidenciam que aquilo que eu estou a dizer não é verdade. Mas ao Sr. Primeiro-Ministro não diga isso, porque senão eu fico com o meu discurso sem chão. Ao Sr. Deputado André Ventura, vamos começar pelo princípio. É evidente que nós temos muitos problemas para resolver no nosso Serviço Nacional de Saúde e do nosso sistema de saúde como um todo. E é evidente que temos de resolver problemas de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Como também é evidente que há muita coisa, mas mesmo muita, que corre bem no Serviço Nacional de Saúde.
Eu até devo dizer que a grande maioria dos tratamentos, dos cuidados de saúde, correm bem no acesso e correm bem na substância. Não há dúvida nenhuma. Todos nós o sabemos por experiência própria e todos nós o sabemos pela experiência das pessoas próximas de nós. Eu não estou a desvalorizar aquilo que corre menos bem. O que eu acho é que nós não devemos perder de vista aquilo que também corre bem e que é fruto do investimento que nós fazemos e é fruto também de todo o esforço e dedicação dos profissionais de saúde, nomeadamente aqueles que prestam o serviço no SNS. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, que há um grande esforço que tem vindo a ser feito neste ano e 8 meses em que exercemos funções, com vista precisamente a inverter as tendências que aqui o Sr. Deputado quis anunciar. Desde logo, do ponto de vista dos tempos de espera. É sempre possível nós pegarmos num exemplo concreto de um pico de aumento de um tempo de espera específico. Claro, foi ontem e vai acontecer hoje e vai acontecer na próxima semana. E se o Sr. Deputado quiser aproveitar esse caso concreto, vai sempre ter um exemplo para apresentar. Mas se o Sr. Deputado quiser ser sério, então tem que dizer assim: de janeiro a outubro de 2025, o Serviço Nacional de Saúde registrou uma redução global de 37% no número de dias de encerramento das urgências hospitalares. Estamos a falar do número de dias de encerramento das urgências. E depois vamos falar dos tempos de espera. Registrou uma diminuição de janeiro a agosto de 2025 de 16% do tempo de espera. Senhor Deputado, quer isto dizer que não houve picos, que não houve dias que tiveram problemas? Houve constrangimentos, há constrangimentos, mas o que é que uma política pode visar senão a recuperação daqueles que são esses constrangimentos? Se alguém lhe for prometer que de um dia para o outro, ou mesmo de um ano para o outro, isto vai eliminar-se, Senhor Deputado, não é possível. Agora, se lhe disserem que com as medidas que estão a ser implementadas é possível uma tendência de diminuição, primeiro dos encerramentos dos serviços de urgência e depois a diminuição dos tempos de espera, isso é possível e é isso que está a acontecer. Os médicos de família, Sr. Deputado, o Sr. Deputado quis apresentar um número de utentes que não têm médico de família. Mas podia ter dito que, face àquilo que acontecia há um ano atrás, o Serviço Nacional de Saúde atribuiu médico de família a mais 305.883 utentes. O que sucede, Sr. Deputado, como o Sr. Deputado bem sabe, é que nós atribuímos a mais 305.803 utentes um médico de família, mas ingressaram no Serviço Nacional de Saúde mais 258.762 novos utentes do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que o número se mantém tão elevado. Nós continuamos, portanto, Sr. Deputado, a tentar reforçar os recursos humanos do SNS e continuamos também a tentar estimular novas ofertas de resposta, nomeadamente as unidades de saúde familiar de tipo C, que estamos em fase final de incrementar as primeiras, que são uma nova oferta dos serviços de saúde geral e familiar. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu confesso uma coisa. Quando o ouvi dizer assim, os números que o deputado André Ventura aqui trouxe iam tirar-lhe o chão, foi a expressão, ia ficar sem chão. Eu não costumo ficar sem chão, francamente, mas até pensei que viesse aí alguma coisa reveladora mesmo, com força. E percebi que não me respondeu a nada, e portanto, Sr. Presidente, com a sua autorização, eu vou-lhe voltar a fazer a pergunta com um sim ou não. É ou não verdade que estivemos mais de 18 horas numa Amadora Sintra à espera de ser atendidos com isso? O Sr. Primeiro-Ministro respondeu-me e disse assim: Sr. Deputado, vai acontecer, e cito, aconteceu ontem, vai acontecer hoje e pode acontecer daqui a uma semana. O Sr. Primeiro-Ministro, não pode acontecer daqui a uma semana.
nem a 2, nem a 3. Não pode. Ninguém neste país paga impostos por tudo e por nada. Ninguém pode estar à espera 18 horas para ser atendido num hospital. Ninguém. E um governo que aqui vem e diz: está tudo bem, vamos ter 18 hoje, 20 amanhã, 30 depois, é um governo que não percebe nada de saúde, não percebe nada da saúde dos portugueses. Nada. Mas, Sr. Ministro, é ou não verdade que o próprio regulador da saúde veio dizer que aquilo que criaram, que era ligar antes de si para a urgência, uma anormalidade, já agora, uma anormalidade, veio dificultar o acesso à saúde? Não foi o Chega que disse, foi o regulador da saúde que disse. É verdade ou não que diminuíram em 10% o investimento na saúde? É verdade ou não? Isto não é de conversa, é verdade ou não é verdade? É ou não verdade que estão a encerrar serviços, como o de neonatologia no Hospital Dona Estefânia? Uma vergonha num mundo e num país que se quer ter mais natalidade. Estão a encerrar serviços. Os médicos sabem, os enfermeiros sabem, os profissionais sabem, mais do que isso, os utentes sabem. E por isso, Sr. Ministro, pode dizer o que quiser. Eu hoje trouxe os números e tenho-os aqui para ver, se quiserem entregue-lhes, e eu vou-lhe ler. Não são notícias, deputado, estão aqui os números. Doentes a aguardar cirurgia fora dos tempos máximos aumentam 20%. Fora dos tempos máximos. Portanto, não diga que isto pode acontecer amanhã e depois. E diz mais. Já são mais de 20 mil utentes, nomeadamente em cirurgias de espera oncológica. Sr. Ministro, isto não é brincadeira nenhuma. Não pode vir aqui e dizer, pois, mas vai acontecer amanhã e depois. Então, se acontece, é por incompetência vossa. Se acontece, é por isso. Portanto, eu gostava que nos respondesse, reconhece estes números e reconhece o fracasso do Governo na saúde e o que é que tem para dizer, pelo menos, para lá do vai acontecer para a semana, para a outra. Dê-nos lá pelo menos uma luz de que está aí a fazer alguma coisa e de que a Ministra da Saúde vale o salário que ganha, pelo menos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado não consegue discutir este assunto com seriedade, mas eu não vou responder na mesma moeda e, portanto, vou-lhe dizer, Sr. Deputado, nós, entre janeiro e outubro de 2025, realizámos no Serviço Nacional de Saúde 605.760 cirurgias, o que equivale a mais 5,9% de cirurgias face ao mesmo período do ano passado. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que o serviço está com uma capacidade de resposta superior este ano do que aquela que tinha o ano passado, que já foi superior àquela que tinha tido no ano anterior. E esse caminho é o que permite que cada vez menos utentes possam ter de aguardar um tempo superior à resposta máxima que é clinicamente adequada. É exatamente o que se passa também nas cirurgias oncológicas. Hoje nós podemos dizer-lhe que só há 391 casos de cirurgias. Sim, eu vou complementar se quiserem ouvir. Eu também queria que fossem 0, mas se os senhores quiserem ouvir... Os senhores querem ouvir ou não? Querem ouvir e querem com seriedade? Querem ouvir com seriedade? Então ouçam com seriedade. São 391 casos que ainda estão a aguardar agendamento por razões clínicas, não estão em condições de poderem ser agendadas as respectivas cirurgias. Não ter respeito por isto, Sr. Deputado, é mesmo... Não ter respeito por isto, Sr. Deputado, é não respeitar a condição das pessoas que se encontram nesta situação. E isso é demasiado baixo, Sr. Deputado. É demasiado baixo, Sr. Deputado. É demasiado baixo. Sr. Deputado André Ventura, nós estamos a caminhar no sentido de habilitar o Serviço Nacional de Saúde a ter mais capacidade de resposta, porque essa é a única forma de nós podermos diminuir os tempos de espera, e é esse o caminho que tem vindo a ser trilhado e que me permite responder-lhe mais uma vez dizendo-lhe: os tempos de espera estão a diminuir para o atendimento,
os tempos de espera estão a diminuir para as cirurgias, o número de serviços de urgência está a diminuir face àquilo que acontecia nos períodos homólogos dos anos anteriores. Esse é o caminho. O senhor deputado vai continuar a preferir utilizar o caso concreto em que não houve capacidade de resposta ou a resposta não foi tão eficiente e eficaz como aquilo que era desejável. Vai ser uma discussão que vai eternizar-se ao longo de toda a legislatura. Nós vamos continuar a melhorar a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Nós vamos continuar a demonstrar que o caminho está correto. E o senhor deputado vai continuar a fazer a mesma intervenção, o mesmo discurso, a mesma demagogia e não vai contribuir para resolver problema nenhum. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou continuar a ter o mesmo discurso, o mesmo tom, a mesma indignação, a mesma fúria, enquanto o Sr. Primeiro-Ministro não resolver os problemas na saúde. É isso e é nisso que eu manterei o mesmo tom. E se o Sr. Primeiro-Ministro diz, sabemos que o deputado André Ventura vai manter o mesmo registro, então o Sr. Primeiro-Ministro está-me a dizer aqui, a mim e ao país, que não vai resolver nada na saúde e que vai deixar exatamente tudo igual. Mas vamos, Sr. Primeiro-Ministro, retroceder um pouco àquilo que disse hoje da tendência dos jovens. Então era ou não o Governo que queria descongelar as propinas para os nossos jovens universitários? Era ou não o Governo que queria aumentar as propinas? Era ou não o Governo? Era ou não o Governo que queria, num país onde os jovens já não conseguem arrendar os quartos onde estão, pagar as suas despesas de deslocação, o Governo queria aumentar ainda mais as propinas? E depois veio-se queixar de coligações negativas. Não é coligações negativas, é que não pode ter para fora uma conversa de jovens, num país em que 20% dos jovens hoje estão em condições de desemprego, mais do que na União Europeia, que a média é de 14%, 1 em cada 5 jovens portugueses não tem trabalho, 1 em cada 5, 73% ponderam emigrar até aos 24 anos, e o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui dizer que quer aumentar propinas e depois queixa-se que houve uma coligação negativa no Parlamento. É ou não verdade que queria aumentar propinas? E dois, se não acha hoje, olhando para o país que tem, o Sr. Primeiro-Ministro diz assim, eu não vejo motivos para uma greve geral. Talvez não, Sr. Primeiro-Ministro, mas há motivos para um descontentamento geral, e o descontentamento geral é o mal que estão a fazer aos nossos jovens, o mal enorme que estão... Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Não compreender que atualizar as propinas 13 euros por ano para reforçar a ação social daqueles que mais precisam é uma medida de justiça, é não compreender nada. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Primeiro-Ministro, um aumento de propinas é errado no país em que estamos. É errado e dá um sinal errado aos nossos jovens. Dá o sinal errado que não os queremos cá, que os queremos fora, que não os queremos valorizar. Mas é isso que os senhores querem. Os senhores querem penalizar ainda mais os jovens. Nós queremos fazer o contrário. Nós queremos um governo para os jovens, para garantir que os jovens ficam em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso terminar esta intervenção sem o confrontar com aquilo que hoje é evidente em matéria dos combustíveis e em matéria do aumento dos combustíveis. Aqui no Parlamento, o seu Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse que os impostos... Sr. Deputado tem condições para continuar. Disse, Carlos, eu sei que isto dos combustíveis vos deixa nervosos, porque é o Estado a dar com uma mão e a tirar com a outra. Eu sei como é que é, estão habituados a isso. Mas isso é assim. O Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro, disse assim, pá, deixem-me falar, senão não consigo. Obrigado.
Sr. Deputado, o relógio está parado. O relógio está parado. O relógio está parado. Oh, Sr. Deputado. Senhores Deputados, não é preciso fazerem um ar indignado, isto é alguma agitação parlamentar normal. Sim, Senhores Deputados. Agora é o Sr. Deputado que está a causar a agitação. Se os Srs. Deputados se acalmarem, o Sr. Deputado André Ventura tem condições para continuar. O Sr. Deputado André Ventura, parece que há deputados da sua bancada que não o querem deixar falar. Sr. Presidente, obrigado. Não é a minha bancada que não me está a deixar falar. Espera um bocadinho. Espera aí, Sr. Deputado. Espera um bocadinho. Muito bem, acho que estão reunidas as condições para continuar. Faz favor. Eu não sei de que é que o Parlamento se ri quando é o aumento dos combustíveis, quando é o tempo de espera na saúde. Não se deviam rir disso. 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 Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças disse que na proposta para o Orçamento do Estado o Executivo prevê um aumento da receita com o imposto sobre os produtos petrolíferos. No entanto, sublinho, isso deve-se a uma estimativa de que os portugueses vão ter mais dinheiro e por isso vão gastar mais combustível nos carros. Ministro das Finanças, ontem, na semana em que as contas apontavam para uma descida rara de ver nos preços da gasolina, o Governo deu o primeiro passo para acabar com o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos. Publicou-se ao fim da tarde de sexta-feira, 28 de novembro, com a assinatura do Ministro das Finanças e da Ministra do Ambiente, a reversão parcial das medidas adotadas há 3 anos. Significa isto que a taxa do ISP na gasolina passa de 481,26 para 497,52 e no gasóleo 337,21 para 361,60. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro disse aqui que os preços sobre o gasóleo e a gasolina, sobre os combustíveis, iam aumentar, a receita ia aumentar porque ia haver mais consumo. Nós dissemos na altura que nos estavam a enganar e que isso não era verdade. Era porque iam acabar com um desconto que permitia que as pessoas pagassem menos nos combustíveis. Hoje sabemos a verdade. A verdade é que o Governo quis, aceitou e tolerou que aumentasse a pressão sobre os combustíveis. Os portugueses vão pagar mais dos combustíveis por culpa do... Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, nós decidimos, conforme eu já tinha anunciado aqui no Parlamento, que perante uma descida muito significativa do preço da gasolina e do gasóleo, devíamos aproveitar, não refletindo isso no preço final, para recuperar um desconto que estava em vigor. Deixe-me dizer o seguinte: o preço no dia 1 de março de 2022 da gasolina era 1,92 €. O preço hoje é 1,71 €, menos 21 cêntimos. O preço do gasóleo no dia 1 de março de 2022 era 1,81 €. O preço do gasóleo hoje é 1,60 €, menos 21 cêntimos. Nós não provocamos nenhuma subida do preço final do consumidor, estamos a corrigir um desconto que tinha que ser corrigido sem impacto no preço final ao consumidor.